Um bom dia para você, querido irmão, querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam comigo e contigo nessa manhã de domingo. Hoje, dia 21 de março de 2021, quinto domingo na Quaresma. Uma alegria podermos celebrar culto ao nosso Deus, mesmo que dos nossos lares, mesmo que distantes, nós estamos unidos na mesma fé no nosso Senhor Jesus Cristo, naquele que veio e que entregou a sua vida por nós. A nossa fé no Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E é no nome e na presença desse Deus que nós celebramos esse culto em casa. Eu quero acolher vocês com as palavras do Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, versos esses que são lema para essa semana que se inicia. Marcos 10, 45 diz: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nosso Deus é um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que nos serve em Jesus Cristo e nos concede a salvação, o perdão dos nossos pecados. Que maravilha que nós podemos celebrar culto a esse Deus tão amoroso, tão misericordioso. Eu convido você então a cantar comigo o primeiro hino que diz: "Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus." Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Estamos hoje aqui reunidos no nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Aleluia, 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 amém. Convido você a fechar os seus olhos em oração e confessar a Deus o seu pecado. Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que nós podemos estar na tua presença, Senhor. Certo de que tu estás onde 1, 2 ou 3 se reúnem e invocam o teu nome, Senhor. Nós invocamos a tua presença na nossa vida, nesse tempo de culto. Nós queremos te pedir pelo teu agir na nossa vida. Senhor, que tu possas, pela tua palavra, tocar o nosso coração e transformar aquilo que precisa ser transformado. Por isso, Senhor, nós também confessamos o nosso pecado diante de Ti. Nós confessamos a nossa culpa e que somos pessoas pecadoras. Essa é a nossa condição, Senhor, diante de Ti. O bem que nós queremos fazer, esse a gente não faz, mas o mal que habita em nós, esse a gente faz, Senhor. Perdoa o nosso pecado mais uma vez. Estende a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e nos dá a certeza da salvação em Cristo Jesus. Abençoa a nossa celebração, o nosso culto, é o que nós pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Palavra da graça de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, onde Paulo nos diz: "Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele,
vivamos de acordo com a vontade de Deus. Deus tirou o pecado do ser humano e o colocou sobre Jesus Cristo, para que assim a gente pudesse ter o perdão do nosso pecado. Se você crê nisso de todo o coração, eu anuncio a graça de Deus e o perdão de todos os teus pecados, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Nós queremos cantar mais um hino que diz glória para sempre ao Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que foi imolado, que foi entregue por cada um de nós. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que nós também possamos, com a nossa língua e com o nosso coração, declarar que Jesus Cristo é o Senhor, ontem, hoje e para sempre. Amém. Nós queremos ouvir a leitura bíblica que é lema para a nossa pregação, para a nossa reflexão nessa manhã de domingo, e é da carta aos Hebreus, capítulo 5, os versos 5 até 10. Hebreus, capítulo 5, versos 5 a 10, e diz assim então: assim também Cristo não tomou para si a honra de ser o grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras, ele também diz: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Até aqui, palavra bíblica, palavra de Deus, que é palavra também para a nossa salvação e que nós queremos acolher com alegria em nosso coração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco,
enquanto refletimos nessa palavra. Gente querida, esse texto é um texto muito interessante, porque a carta aos Hebreus é a única carta que apresenta Jesus como sumo sacerdote. E a gente tem que perguntar de onde o autor tirou essa ideia de Cristo como sacerdote. Porque se a gente olhar para os evangelhos, para a biografia de Jesus, a gente jamais vai ver alguma menção a algo parecido. Os únicos sacerdotes que aparecem nos evangelhos são sacerdotes do templo de Jerusalém. Por exemplo, Zacarias, que era pai de João Batista, tio de Jesus. Mas Jesus, ele nunca oficiou cerimônias religiosas no templo. Se a gente olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos, também não vai falar de nenhum sacerdote, além dos sacerdotes judeus ou dos sacerdotes pagãos de outras religiões. Se a gente olhar as cartas de Paulo, a palavra sacerdote não aparece em nenhuma delas. E nas outras cartas, e mesmo em Apocalipse, ninguém menciona que Jesus era um sacerdote. Isso é exclusivo da carta aos Hebreus. O único livro no Novo Testamento que afirma que Jesus era sacerdote é a carta aos Hebreus. E a gente tem que perguntar então por quê? Por que a carta aos Hebreus diz que Jesus era sacerdote? E isso então nos leva a olhar ao contexto. Para quem essa carta foi escrita? Ela foi escrita para a comunidade de hebreus, dos hebreus, ou para o povo da antiga aliança. E parece que os hebreus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam desiludidos com a simplicidade que era a liturgia cristã, o culto nas casas que aconteciam, onde a principal ensinamento, o principal motivo do encontro era recontar as histórias de Jesus e partir o pão. Era isso que acontecia nos primeiros cultos cristãos daquela época. Nós precisamos lembrar que os cristãos eram perseguidos e eles não tinham templo, não tinham lugar de adoração. E os judeus, eles estavam acostumados da sua história a ter grandes e vistosas celebrações no templo em Jerusalém. Era um templo grande, enorme. E nessas celebrações no templo estavam presentes dezenas de sacerdotes, levitas. Havia cantos, ornamentos, músicas, ritos que eram impactantes, uma nuvem de incenso que cobria o local, ritos de purificação com água. Todo esse sistema religioso dos judeus judaicos era pomposo e fazia com que houvesse grandes peregrinações anuais. Então, a celebração a Deus no contexto do Antigo Testamento era algo pomposo, era algo vistoso, cheia de ritos. Os primeiros cristãos, eles faziam cultos em catacumbas para não serem vistos, nas casas, mas eles não podiam cantar sob pena de serem ouvidos e serem denunciados. As celebrações eles não tinham paramentos, não tinham ornamentos, mas eles se encontravam de casa em casa para relembrar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou e para partir o pão. As primeiras comunidades cristãs então tinham eliminado todas essas questões rituais que existia no culto antigo. Eles não frequentavam templos, eles abandonaram o sacrifício de animais que se faziam no templo. E para esses primeiros cristãos, Jesus pedia era que eles vivessem como irmãos, que se ajudassem mutuamente até a segunda vinda de Cristo. E era nesse espírito então que os cultos eram celebrados. E por isso as cerimônias do culto cristão na casa não tinha nada de espetacular. E a simplicidade então dos cultos cristãos causaram frustração, desânimo nessas pessoas que estavam acostumadas com a pomposidade dos cultos no templo. Outra coisa que acontecia na comunidade dos hebreus é talvez um rumor de que Jesus talvez não fosse o verdadeiro Messias, porque ele não era um sacerdote. A tradição religiosa judaica dizia que no fim dos tempos, Deus enviaria personagem para salvar o seu povo, que seria um sacerdote, um profeta e um rei. Jesus Cristo, ele foi identificado com um rei, quando ele é aclamado na entrada triunfal, as pessoas viam nele um grande rei, um grande líder,
e como um profeta, né? Quando Jesus perguntou o que as pessoas dizem quem eu sou, quem as pessoas dizem que eu sou, então os discípulos dizem: olha, muitos identificam você como um profeta, mas como sacerdote Jesus nunca foi identificado. E para os hebreus isso era importante, que o Messias fosse também um sacerdote. Para ser sacerdote era preciso que Jesus fosse da tribo de Levi, e Jesus, a gente sabe que era da tribo de Judá. Por isso Jesus não poderia ser um sacerdote mesmo que ele quisesse. E por essa razão também ninguém nunca falou em sacerdócio de Jesus. E as primeiras comunidades cristãs então pareciam desanimadas no final do primeiro século. E foi nesse contexto então, por volta dos anos 90, que surgiu a carta aos Hebreus, onde o autor dessa carta animava a comunidade cristã e dizia que Jesus sim era um sacerdote. E a pergunta talvez era então, mas como ele pode ser sacerdote se ele não é da casa de Levi, da tribo de Levi? E nos capítulos então 7 e 8 da carta de Hebreus, diz que Jesus é um tipo diferente de sacerdote, um sacerdote que não pertencia à tribo de Levi, mas sim a uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. Está escrito no Salmo 110, verso 4: o Senhor Deus fez esse juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos que perguntar então quem era Melquisedeque. Conforme o capítulo 14 de Gênesis, ali se fala de um sacerdote em Jerusalém que certo dia foi até o encontro de Abraão e que o abençoou. E esse Melquisedeque que abençoou Abraão era considerado o primeiro sacerdote e o verdadeiro sacerdote de Deus. Ele é a única pessoa que reuniu, e Jesus é a única pessoa que reuniu as mesmas características de Melquisedeque, e Jesus ressuscitou dos mortos, tornando-se assim eterno sacerdote diante de Deus. Por isso, Jesus é sim sacerdote, e um sacerdote maior do que a ordem dos levitas, mas da ordem de Melquisedeque. Essa é a argumentação da carta aos Hebreus, apresentando Jesus como um sacerdote superior aos levitas, porque os sacerdotes levitas da tribo de Levi são passageiros, são transitórios. Um dia todos eles morrerão, e de fato morreram, enquanto Jesus, da ordem de Melquisedeque, ele é um sacerdote eterno. Os sacerdotes levitas precisavam, antes de oferecer o sacrifício pelo pecado do povo, eles precisavam oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque eles eram pessoas pecadoras. Jesus Cristo não precisava oferecer sacrifício pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado, ele era puro e santo. Os sacerdotes levitas ofereciam sacrifício de animais e todos os dias no templo para a purificação, o que demonstrava que esses sacrifícios não eram eficazes, eram pouco eficazes para perdoar os pecados. Mas Jesus Cristo, como sacerdote, ele realizou um único sacrifício, entregando a si mesmo como oferta pelo pecado, em amor, e com o seu próprio sangue ele pôde purificar toda a humanidade e perdoar todos os pecados, sem que houvesse a necessidade de novos sacrifícios. Jesus fez o sacrifício derradeiro, o único sacrifício que verdadeiramente agrada a Deus. Os sacerdotes levitas oficiavam culto em templo terreno, construído por mãos humanas. Mas Jesus Cristo é sacerdote na presença de Deus, no templo do céu, no santuário eterno, onde habita o próprio Deus. O sacerdócio dos levitas tinha a missão de sacrificar animais para obter o perdão de Deus. Quando eles ofereciam o sangue, que é símbolo de vida, os sacerdotes levitas lembravam o povo que a vida pertence a Deus. Ora, Jesus Cristo, como sacerdote, distribui o sacerdócio para todos os cristãos, não para oferecer a Deus o sacrifício de animais, mas sim para colocar a nossa própria vida a serviço de Deus. Esse é o sacerdócio que Jesus confia a cada um de nós, a mim e a vocês. Cada pessoa é um sacerdote ou uma sacerdotisa da sua própria vida,
e por isso é convidado a colocar a sua própria vida, a sua própria existência a serviço de Deus, para que a humanidade inteira viva com justiça, com paz, com tolerância, com amor, com respeito, e assim o mundo possa se encher da vontade de Deus. A partir do batismo, meu irmão, minha irmã, cada pessoa é um sacerdote, uma sacerdotisa de Cristo, e o sacrifício de cada pessoa deve ser a nossa própria vida, o viver nesse mundo conforme os valores e os princípios do reino de Deus, os valores e os princípios ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso diz o tema e o lema do ano que nós temos para 2021: viver o batismo, dons a serviço do reino de Deus. Gente querida, essa mensagem chega para nós nesse tempo de Quaresma e mais uma vez nos lembra que o verdadeiro sacerdócio de Cristo não se vive fechado num templo, praticando certos ritos, ouvindo certos sermões, mas que o sacerdócio que Deus espera de nós é um sacerdócio de transformação, um sacerdócio de vida íntegra e coerente na presença de Deus, que a gente possa viver no nosso dia a dia, na sociedade em que nós vivemos, e assim também testemunhar, encaminhar a humanidade para a vontade do nosso Deus. Eu finalizo lembrando que quando Cristo, nosso sumo sacerdote, morreu, ele rompeu o véu que havia no templo e que separava o lugar, todas as demais áreas, do Santo dos Santos. Esse véu foi rasgado de alto a baixo. O nosso sumo sacerdote permitiu que a gente entrasse no Santo dos Santos. Como sacerdotes, nós também temos acesso ao nosso bondoso Deus. Talvez esse seja uma das maiores características do sacerdócio de Jesus por nós. Ele nos abriu o caminho para o Pai. Ele permite que nós tenhamos uma intimidade, um acesso a Deus que é maravilhoso e que a gente não se dá conta de quão especial é, de quão importante, que privilégio nós temos de ter um Deus acessível. Nós chegamos ao Santo dos Santos seguindo o sacerdote, o sumo sacerdote que foi Jesus Cristo. Que a gente nesse tempo de Quaresma possa de fato buscar cada vez mais a presença de Deus, porque o nosso sumo sacerdote nos abriu o caminho para junto do Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse tempo de Quaresma, em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de convidar vocês a cantarem comigo então mais um hino que diz que Deus sempre me ama e com amor me chama. É o hino 581 do nosso livro de canto. Deus sempre me ama, com amor me chama. Deus sempre me ama, com amor me chama e assim me inflama do mesmo amor. Por isso cantarei, o amor divino será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive e graça obtive do amor que vive e faz viver. Por isso cantarei, o amor divino será meu hino, o amor do Rei. Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso cantarei, o amor divino será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei, o amor divino será meu hino, o amor do Rei. Que esse amor de Deus revelado em Cristo Jesus seja de fato o nosso hino, algo que a gente canta e compartilha com as pessoas ao nosso redor todos os dias. Gostaria de finalizar o nosso encontro orando com você, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida.
convido você a fechar os seus olhos e se colocar diante de Deus em oração. Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque tu providenciaste um sumo sacerdote que ofereceu de uma vez por todas o sacrifício que nos traz a paz, que nos concede o perdão e a salvação, Senhor. Obrigado pelo sacerdócio de Jesus e obrigado que, como sacerdote, Ele também nos transforma em sacerdotes e sacerdotisas que vivem uma vida para agradar a Tua vontade, Deus. Nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, no Teu altar, pedindo, Senhor, que Tu nos consagres a cada novo dia, que Tu disponhas de nós, da nossa vida, para fazer a Tua vontade, o Teu querer, nesse mundo, nessa sociedade, Deus. Nesse tempo de Quaresma, Senhor, fica conosco, guarda o nosso coração na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. Guarda, Senhor, a nossa vida, a vida dos nossos queridos e familiares. Nós entregamos nas Tuas mãos, pedindo pelo Teu cuidado e Tua proteção. Bondoso Deus, pedimos por todos aqueles que sofrem, aqueles que estão doentes, que estão necessitados, Deus, que a Tua graça encontre e acompanhe cada pessoa que precisa de Ti. Acompanha de uma forma bem especial, Senhor, a família do seu Frederico Rudnick, que veio a falecer na última sexta-feira, Senhor. Que Tu estejas consolando cada coração entristecido. Enxuga, Senhor, dos olhos toda lágrima, na certeza, na esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Tudo mais que nós trazemos em nosso coração, colocamos diante de Ti, orando conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Desejo, meu irmão, minha irmã, uma abençoada semana na graça e na paz do nosso Deus. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Deus os abençoe e guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê da sua paz hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz, uma abençoada semana. Tchau, tchau.